Podem sentar-se, irmãos. Passamos a leitura dessa tarde. A leitura dessa tarde está em Atos, capítulo 10, verso 34 ao verso 43. Façamos essa leitura de forma responsiva. Atos 10, verso 34 ao verso 43. Vou começar a leitura. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aquele que o teme. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. E se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Pedrando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Amém. O título dessa palavra que estarei compartilhando com os irmãos é O Novo Horizonte, ampliando os horizontes do Evangelho. Nós entendemos que precisamos ampliar os horizontes em todos os aspectos da nossa vida. Você sabe que no seu trabalho você quer sempre crescer e avançar. Dependendo da área que você trabalha, sempre você precisa estar estudando para que você possa chegar nesse ponto de uma amplitude cada vez maior para alcançar bons resultados. O Evangelho também segue um caminho semelhante. O Evangelho, que antes era somente para os judeus, agora, por meio dessa palavra, ele se volta agora para os gentios. Esse Evangelho, essa palavra de hoje é muito importante. Por quê? Essa palavra está ligada à aceitação dos gentios para receber o Evangelho do Senhor. Então, é por meio dessa palavra que nós estamos aqui. É por meio dessa palavra que aconteceu na vida de Cornélio, esse centurião, que ele, e agora nós somos parte do povo de Deus. Isso é uma bênção para nós. Esse ocorrido é um ocorrido muito importante para nós, irmãos. Por quê? Antes aquela palavra, o evangelho que era voltado somente para os judeus, agora está voltado para nós também, o povo do Senhor. E por isso o Senhor, ele move todas as peças do seu tabuleiro para que o Pedro pudesse encontrar com Cornélio. E a partir desse encontro, o Senhor mostra antes das suas visões, e por meio dessas visões faz com que Pedro possa compreender aquilo que há de vir dos lábios de Pedro. Irmãos, a partir da palavra de hoje eu gostaria de compartilhar, irmãos, precisamos cada vez mais viver a verdade da palavra do Senhor. Não somente viver a verdade, como a palavra de hoje nos mostra, por meio do verso 34, então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra diz: Deus não faz acepção de pessoas. Isso quer dizer, Deus, Ele não se importa com as aparências, mas Ele se importa com o teu coração. Claro que eu sei que alguns irmãos, a maior parte dos irmãos aqui, antes de vir à igreja, tomam um banho, antes de vir aqui, daquela perfumada, antes de vir aqui, se prepara de uma forma que possa estar devidamente preparado para adorar o Senhor. Mas isso não é tão importante quanto preparar o teu coração, irmão. Você, para estar nesse lugar, para estar na igreja, para adorar ao Senhor, você, antes de qualquer outra coisa, precisa preparar o seu coração.
E por isso, irmãos, que nós mudamos de horário. Por quê? 9 horas da manhã, tudo era feito às pressas. Entenda, irmão. Não é porque o pastor que é recém-chegado, ele quer mostrar serviço e por isso ele quer... Não, irmãos. Entenda. A mudança de horário que nós realizamos aqui é para que nós possamos adorar a Deus em espírito e verdade. Não que antes a gente não tivesse feito, mas, irmãos, o Senhor é excelente. Ele prova da sua excelência para conosco e nós também devemos adorá-lo em excelência. Eu estou cada vez mais feliz com a nossa equipe de louvor. Aos poucos nós estamos crescendo cada vez mais. Pessoal, temos, futuramente, temos a Tinju que pode tocar, temos o Anthony que pode tocar. Pessoal, não sei, temos mais pessoas que podem tocar futuramente aqui. Que Deus possa abrir essas portas, Irmãos, o Senhor não faz acepção de pessoas. A igreja é aberta para todos. Para todos aqueles que a palavra de hoje se refere, dizendo assim: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que é justo diante do Senhor, ele é aceitável. Como é que você pode ser justo diante do Senhor? Por meio de Cristo Jesus. Aqueles que creem em Cristo Jesus, ele é aceitável diante de Deus. O que nos importa não é a sua aparência, porque se dependesse da aparência, muitos de nós aqui nem poderíamos estar presentes. É verdade, irmãos. Não sei, talvez você tenha uma autoestima, lá nas galáxias, você se acha lindo, maravilhoso. Mas o Senhor não olha para essas aparências. O Senhor não olha para o que você tem de reserva financeira. O Senhor não olha para o quanto você é inteligente, o quanto você é hábil, o quanto você é esperto. O Senhor olha o seu coração. Compreenda isso, irmão. E é por isso que precisamos nos preparar para adorar ao Senhor. É por isso que nós precisamos entender que o fato de estarmos na igreja não é para fazermos acepção de pessoas. Entenda. Precisamos abraçar aqueles que vêm à igreja. Irmão, abrace a todos que vêm na igreja, aqueles que desejam adorar ao Senhor. Esse é o ponto. Aqueles que querem viver a verdade. O que a palavra diz? A verdade. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade. Ele reconhece a palavra de Deus como verdade, irmão. Imagina ele sendo um judeu. É muito difícil aceitar que ele esteja num ambiente onde há gentios. Para ele era algo impuro, mas ele estava lá porque pela palavra de Deus. Irmão, o que move a sua vida, a minha vida, é a palavra do Senhor. O que move a vida de nossa comunidade tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa que nós precisamos meditar todos os dias. Irmãos, veja como a verdade no mundo muda. Até um tempo atrás, aquelas calças mais apertadinhas, os homens era o auge, o pico do fashion, não é verdade? Tanto que no começo, quando eu vi muita gente usando calça apertadinha, eu falei: que isso? Homens usando calças tão apertadas. Eu demorei para aderir. Não vou dizer que eu aderi completamente, tá? Porque o meu não é tão apertado assim não, tá? Mas demorei. Mas agora veja como está a moda, irmão. Mudou, a verdade mudou. Por quê? Agora a moda é uma calça mais como fala, bag, mais aberta, não é? Tipo a calça do Chuchan, O Chuchan é o cara da moda aqui na igreja, não é? Tipo a calça do Chuchanzão, assim, mais abertona, É a moda do momento, Você vê os irmãos mais descoladinhos, estão sempre com a calça mais larguinha. Agora os tiozãos que continuam usando a calça apertadinha, Veja, a verdade muda. A verdade no mundo sempre muda, irmãos. Por isso que eles falam que a verdade é relativa. Depende do que você pensa, depende do que você acha. Mas, irmão, a palavra de Deus, ela é imutável. Ela é verdade para toda a eternidade. Veja na Idade Média. A beleza da Idade Média era uma mulher, vamos dizer, volumosa, entre aspas. Tá?
Uma mulher. Você vai ver os desenhos de vários pintores, eles desenham pessoas, né, com um corpo mais, vamos dizer, mais fortinho. Na Renascença, por exemplo, você vai olhar as pinturas da Renascença, as moças geralmente são mais fofinhas. Tá? E vai ver os homens que eram desenhados naquele tempo. Eram todos mais fortinhos também, mais robustos, para não dizer gordo, né? Era o sinônimo de riqueza. Vai falar hoje o gordo é sinônimo de pobreza, irmão. Desculpa, tá? Não é tão bem assim também, né? Tem gente que ele engorda, né? E não consegue devido às preocupações e mesmo querendo não consegue emagrecer. Compreendo. Mas vai ver hoje, os que estão vivendo bem, assim, abastados, irmãos, eles estão no shape. Vai olhar, vai ver no Instagram, não é verdade? Vai olhar, irmãos. O mundo muda a sua verdade, irmão. O mundo muda sempre. Os ricos usam o quê? Não fala aquela injeçãozinha lá, como é que chama lá, aquela injeçãozinha? Ozempic. Meu, os caras dão-lhe Ozempic no corpo e vai emagrecendo. O mundo muda em todo o tempo, irmão, mas a palavra da verdade do Senhor não muda. Você tem que ter essa noção em sua vida. E por isso o que move a vida, nosso dia a dia, é a verdade do Senhor. Não é, você não seja movido pelas palavras do mundo. Pedro entendeu que aquilo que estava acontecendo em sua vida era um mover do Senhor, era um mover de Deus, e que aquela verdade, que é o evangelho que ele comprime e anuncia para os irmãos que estavam ali presentes, junto com Cornélio, ele entende que eles precisam ser salvos, que precisam ouvir a palavra do Senhor. E por isso, irmãos, mais uma vez, lembre-se em nossa vida, a verdade de Deus é que deve reinar na vida de cada um. Por que os cristãos não conseguem exercer tanta influência no mundo nos dias de hoje? Porque nós não temos vivido a palavra de Deus. Esse é o problema. Você não tem sido coerente em relação à palavra. Você se diz crente, mas você está fazendo coisas muito piores do que as pessoas do mundo. A falta de coerência em nossa vida tem feito com que muitas pessoas se afastem da igreja. Irmãos, por isso eu digo, se você é adepto à bebida, beba na sua casa. Na pior das hipóteses, beba na sua casa. Por favor, irmãos, eu peço a vocês, não seja você aquele que vai dizer, igreja, vamos lá para o bar beber. Não faça isso, irmão. Quer beber? Vá sozinho. Quer beber? Vá em casa. Beba sozinho em casa. Não precisa anunciar para o mundo que você gosta da bebida, irmãos. Irmãos, eu já falei anteriormente, na minha época, bebida na igreja era tabu. Pergunta para Mônica Sonzenim. Edsoninho, não era tabu na nossa época? Desculpa, estou entregando a idade da Edsoninho aqui. Na nossa época era tabu, pessoal. Hoje em dia a galera fala de bebida muito de boa aqui dentro da igreja. Ai, bebi várias ontem, fiquei bebaço, meu, estou curtindo. Que isso, irmão? Isso na igreja. Busca santificar-vos, irmão. Irmão, precisamos santificar a nossa vida. Eu sei que mas pastor, um golinho não faz mal. Faz sim. Faz sim, irmãos. Por quê? A bebida chama o quê, irmão? A bebida acaba chamando por outras coisas que são ligadas à carne. Irmão, quando eu ia na balada, eu também fui abalado, tá, pessoal? Os meus amigos, eu não bebia, mas meus amigos diziam assim, Samuel, precisamos beber. Eu falei, por quê? Para chegar nas gatinhas. Irmão, precisamos beber. Por quê? Você precisa estar bêbado? Será que aquela menina fica mais bonita se você está bêbado? Irmão, nós vivemos num mundo assim.
Não deixe com que as verdades falsas desse mundo toquem no teu coração. Faça com que a palavra de Deus toque o teu coração todos os dias. E por isso, irmãos, seja movido pela palavra de Deus. A palavra de Deus hoje diz a nós que nós devemos ser movidos pela verdade. Não devemos fazer acepção de pessoas dentro da comunidade. A verdade da palavra de Deus é que nós devemos aceitar aqueles que querem adorar ao Senhor. Muitas vezes nós fechamos as portas da nossa igreja. Irmão, que bom, nós temos na nossa igreja agora alguns irmãos brasileiros, sabe? Brasileiros ocidentais, vamos dizer, porque vocês também são brasileiros. Eu também me considero mais brasileiro, irmãos. Eu praticamente vivi toda a minha vida aqui. Irmãos, nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para receber pessoas dentro da nossa igreja. Irmão, receba bem as pessoas. Tem que falar mais para cá, né? Receba bem as pessoas. Eu sei que, né, os nossos irmãos têm sido bastante receptivos. Eu percebi. Tem melhorado a cada dia. Mas precisamos melhorar muito mais. Irmão, vocês precisam ser que nem o Hyunju aqui. Poxa, Hyunju, ele é um receptor universal, parece, né? Ele está aberto, com o coração aberto, para receber as pessoas. Irmãos, vocês precisam, né? As pessoas que não conhecem o Hyunju, né? Ele é esse rapaz que está aqui, né? Na frente do irmão Konu, que está de amarelo, tá? Irmãos, a igreja não pode ter acepção de pessoas. Não importa se a pessoa vem de uma origem humilde ou não. Não importa se você é rico ou não. Nada disso importa nesse lugar. Nada disso importa. Não importa a sua conta bancária. Eu não me importo quanto você tem na sua conta. Não é meu. Para que vou me importar com quanto você tem na sua conta? A igreja não é um lugar de interesses pessoais, interesses financeiros. A igreja é um lugar para interesses espirituais. A igreja tem perdido essa verdade, tem perdido essa essência. Muitas vezes nós olhamos qual é o carro que o irmão tem, qual é a roupa que ele está vestindo. Isso não nos importa aqui, o que importa é o Evangelho, é a palavra do Senhor. Eu não sou um pastor interesseiro, irmão, eu não sou um pastor dessas redes aí que ficam na Celso Garcia. Eu não sou. Eu não me importo se você é pobre, eu não me importo se você é rico. Vou tratar de forma igual a todos que estão aqui. Não é porque o Chuchan é filho do presbítero que eu vou falar, ai, passa a mão na cabeça, Chuchan, você é filho do presbítero, ai, eu gosto tanto. Não, irmão. Não. Temos que ser iguais. Irmãos, iguais em quê? No tratamento através do amor de Cristo. A igreja precisa do amor de Cristo. Sirva com amor. Irmão, nossa, que maravilha a nossa igreja. Vocês não ficam felizes em fazer parte dessa igreja? Irmãos, dessa fila, vocês não ficam felizes? É. Olha que maravilha, irmãos. Ó. Vocês viram o lanche preparado ali atrás? Vocês não viram, né? Depois vão ver, tá? Tem o lanche. Pessoal, veja como a nossa igreja, os nossos irmãos, né, têm pensado em vocês, têm pensado em nós. Vocês vão comer depois do culto um lanche maravilhoso. E não é barato não, é caro isso aí, sabia? Mas não precisa pagar, ninguém precisa pagar não, é de graça. É de graça, é grátis. Irmão, para que nós temos isso aí? Para a gente o quê? Ter comunhão. Para não haver acepção de pessoas, para você poder conversar com todos que estão aqui presentes. Para você compartilhar a palavra de Deus. Para você compartilhar o amor do Senhor. É isso que Deus queria que Pedro fizesse. Com aqueles que estavam junto com Cornélio, anunciando aos gentios a palavra do Senhor. E por isso nessa tarde, irmãos, que você tem esse coração. Viva a verdade a qualquer custo. E anuncie a palavra de Deus. E não faça acepção de pessoas. Já pensaram para ver se um dia eu aqui, o Samuel,
tivesse interesse apenas nas pessoas ricas da igreja, você iria querer frequentar essa igreja? Você ia querer só frequentar essa igreja? Pô, que pastor é esse? Ele está interessado no dinheiro? Ele está interessado nas finanças? Ele está interessado no que ele vai receber através... Não, irmãos, o que me interessa é o evangelho. O que me interessa, irmão, é ver sua vida transformada. O que me interessa, irmão, é ver cada membro da nossa igreja transformado e moldado e vivendo a palavra de Deus de forma cada vez mais madura. É isso que nos interessa. Esse é o nosso interesse. Veja, irmãos, vocês são... Que igreja maravilhosa! Amém? Igreja boa, irmãos. O interesse é unicamente no evangelho. Unicamente no progresso da igreja para viver a palavra de Deus. E por isso, mais uma vez, em segundo lugar, seja você um grande pacificador, irmãos. Veja o que diz o verso 36. Se possível, vamos ler juntos, verso 36, 1, 2, 3. E essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Veja, esta é a palavra de Deus que enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, irmãos. E por isso, irmão, seja você um pacificador. Jesus não veio a este mundo para criar intriga. Jesus veio para trazer o quê? Reconciliação do teu povo com o Senhor. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que você, por meio dessa cruz, pudesse ter acesso a Deus Pai. Que essa relação rompida agora pudesse novamente ser ligada, para que você vivesse no Senhor. É disso que nós precisamos, irmãos, que uma igreja seja uma igreja pacificadora, não uma igreja de intrigas, não uma igreja de invejas. Aqui não pode ser um Big Brother, irmão. O nosso interesse é conjunto, não é interesse individual que prevalece. O nosso interesse coletivo é o interesse de glorificar a Deus, de louvar ao Senhor. Não é o interesse pessoal que deve prevalecer sobre nós, não é o interesse do seu crescimento financeiro, não é o interesse do seu crescimento no trabalho. O que nos interessa aqui, irmãos, é a glória de Deus. E por isso, nesse momento, guarda no teu coração. Precisamos dessa paz. A paz que vem do Senhor. E por isso seja você um pacificador. Onde quer que você esteja. Leve a paz ao Senhor. E assim, com essa paz, participe da obra de Deus. Já vi igrejas, irmãos, em conflito. Igrejas onde pessoas saíam na mão. Pessoas que esmurravam um ao outro dentro da igreja. Um dia eu vi numa igreja uma senhorinha sendo espancada por um homem, porque simplesmente não concordava com seus pensamentos. A nossa igreja não pode ser uma igreja que busca conflito. Você tem que ser um fiel que busca a paz. Onde quer que você esteja, busque a paz. A nossa igreja tem que viver o shalom, a palavra grega que fala sobre a paz é a palavra eirene. Eirene não quer dizer uma paz que é onde não há guerra, mas é uma paz que mesmo em meio à guerra, você consegue viver a paz de Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando nós vivemos esse mundo, mesmo que haja tribulações, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja problemas que te cercam, você consegue viver a paz. Irmão, essa semana eu tive um momento onde estava vendo
alguns vídeos, né, de louvor. Não sei se vocês lembram. Eu mandei na equipe de louvor, né, alguns vídeos, né? E na sequência aí, quando você vai vendo coisas ligadas à igreja, toda hora aparece louvor, aparece louvor. Em um desses tempos eu estava vendo um vídeo que era de uma pessoa, né, de um homem que estava pedindo para um homem que estava passando por uma dificuldade financeira, pedindo, você poderia me ajudar? E nesse momento, ele dizendo, não tenho nada, mas aqui eu tenho algumas moedas, é tudo que eu tenho, mas vou dar para você. E no que ele dá, ele diz, não precisa me dar tudo, porque você está me dando tudo. Não tem problema, pega tudo para você. Aí imagina, irmão, né? Eu estava vendo aquilo e falei, nossa, que maravilha, que exemplo de cristão é esse? Que maravilha. E nesse momento, eu fui tocado por, né, um sentimento de gratidão a Deus, onde eu comecei a chorar. Aí cheguei a pensar, nossa, será que os hormônios masculinos estão diminuindo, né? É que a testosterona está caindo e estou começando a perder como diria assim, né? E naquele momento comecei a chorar, falei, e levei para minha esposa, Paula, né? Veja esse vídeo que maravilhoso. Esse homem não tem nada, ele está dando tudo que ele tem. Eu assim com meus olhos cheios de lágrimas, falando para ela, olhou assim, você nunca viu esse vídeo não? É todo comum esses vídeos aí. Aí nesse momento eu falei, poxa, ô irmã, cadê o coração? Cadê? Não, esses vídeos aí tá cheio na internet, você nunca viu? É a primeira vez que você vê? Mas na sequência eu estava vendo esses vídeos e vinham louvores, vinham cânticos que diziam, Senhor, dependemos de Ti, dependemos e precisamos de Ti. Irmão, precisamos de Deus todos os momentos, você precisa de Deus todos os momentos. É Ele que nos traz a paz. E a paz que Ele traz, você pode transmitir para outras pessoas. Isso que é maravilhoso viver. Por isso, irmãos, se depender de mim, a nossa igreja nunca terá conflito. Amém? Amém, irmãos? Se depender de mim, a nossa igreja não viverá conflito. Porque, irmãos, nós queremos paz. A igreja é um lugar onde você vem, poxa, o mundo já é tão difícil de se viver. Imagina você ter que vir à igreja e viver uma tempestade, num conflito intenso, onde você tem que brigar dentro da igreja. Irmão, isso não é igreja. Eu desejo que todos aqui venham à igreja e sintam paz. Eu desejo que vocês venham à igreja e digam, Senhor, como estou feliz em poder adorar ao Senhor. Irmãos, eu não sei aonde esse horário nosso de culto vai levar. Eu não sei, para falar a verdade. Vou ser franco. Eric, eu vou ser franco. Eu não sei. Mas é uma tentativa que nós estamos fazendo aqui. Uma tentativa de adorarmos de forma melhor ao nosso Senhor. Essa é a tentativa. Não estamos preocupados porque todos precisam estar aqui presentes. Não é isso. Observou-se a necessidade de mais tempo para preparar o nosso culto e nós decidimos por esse horário. E por isso que nós decidimos nesse tempo adorar ao Senhor. Mas eu não sei, porque aqueles que vinham agora de manhã não estão vindo à tarde. Mas não tem problema. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu creio naquilo que Deus fará. Creia, irmão, creia, irmã, naquilo que Deus vai fazer em nossa comunidade, em nosso meio. Creia na palavra de Deus. Creia naquilo que Deus faz, porque o Senhor me traz paz. Eu não fico preocupado, desesperado. Olha, fulano não veio, ciclano não veio. Mas o que importa para mim é que nós estamos adorando ao Senhor em espírito e verdade. E por isso, mais uma vez, a palavra diz, seja você um pacificador, porque Mateus capítulo 5, verso 9 diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus são pacificadores. Leve paz, irmão, onde quer que você esteja. Que você possa levar paz àqueles que estão cansados, que você possa levar paz àqueles que são angustiados. Essa é a vida que nós precisamos viver. Essa é a igreja que nós precisamos ser, porque nós queremos fazer missão.
eu quero fazer missão com vocês, igreja, não porque nós queremos mostrar que somos capazes de fazer algo, mas sim nós queremos o quê? Levar a paz do Senhor. A paz de Deus. Porque foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos trouxe paz por meio da sua morte na cruz. Nos reconciliou por meio da fé em Cristo Jesus para que pudéssemos viver ao lado de Deus. Você quer paz? Você necessita de paz? Busque a Deus. Em Deus temos paz. Em Deus há sossego. Em Deus nós podemos desfrutar da sombra da graça do Senhor todos os dias. Como diz em Éfeso, capítulo 2, verso 14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A paz derruba as paredes da inimizade. Derruba as paredes que estão diante de nós. Você precisa derrubar essas paredes para que você possa se relacionar de forma pura, de forma amorosa com os irmãos dentro de nossa comunidade. E assim, mais uma vez, a palavra do Evangelho de João 14, 27 diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Deus é diferente da paz que o mundo dá, irmãos. Já vi pessoas que não tinham dinheiro no passado. E a falta e a ausência desse dinheiro lhes atormentava a ponto deles não terem paz. Mas essa pessoa foi enriquecendo, ficando rica. Agora ele continua sem paz, porque ele precisa se resguardar de pessoas que querem tomar os seus bens. Irmão, o mundo é assim. Você pensa que ao ficar rico você vai ter mais paz? Não vai ter. Você todo momento você será testado. Em todo momento você ficará preocupado. E por isso que a palavra diz: a paz que vem de Deus é a paz que nós devemos viver. A paz que vem do Senhor é a verdadeira paz. É essa paz que te deixa feliz em minhas tribulações. É essa paz que te traz alegria em minhas tempestades. E com essa paz é que nós podemos viver todos os dias. E por isso, irmãos, seja você um grande pacificador. Onde há ódio, onde há discordância, seja você aquele que trará a paz naquele meio em que você se encontra. E por último, irmãos, o verso 40 nos mostra, o verso 43 do texto de hoje fala assim: dele todos os profetas dão um testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. É o nome de Cristo Jesus que nos traz remissão dos pecados. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é porque você tem a habilidade especial que você terá remissão dos seus pecados. É por meio de Cristo Jesus que nós temos paz, que nós temos a remissão dos pecados. E por isso precisamos entender mais uma vez: a obra que Cristo realizou sobre a nossa vida é maravilhosa. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que Cristo fez por nós. Muitas vezes esquecemos aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. Entregar o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar, no meu lugar. É algo que o mundo não pode realizar, mas Deus fez por nós. Enviando Cristo. Enviando o seu Filho unigênito. E por isso nessa tarde, mais uma vez, lembre-se, o Senhor nos remiu dos nossos pecados. E através dessa remissão, temos acesso ao Deus Pai todo eterno. E por isso você, irmão, que tem pecado no seu dia a dia, busque a Cristo Jesus pela remissão dos seus pecados. Peça perdão dos seus pecados, se arrependa diante dele. Porque todos os dias ele te oferece a oportunidade de arrependimento. Todos os dias. Em todos os momentos. Nós muitas vezes não temos paciência.
Se alguém falha conosco, se ele falhar mais uma vez, eu não vou mais andar com essa pessoa. Mas o Senhor não. Você falha todos os dias. Mesmo assim, o Senhor diz, estou aqui para te perdoar, se você se arrepender dos seus pecados. Mais uma vez, irmãos, vejamos o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor nos perdoa. O mundo talvez não lhes perdoe, mas o Senhor lhes perdoa ao confessarmos os nossos pecados diante do Senhor. E por isso, mais uma vez, concluindo a mensagem de hoje, durante essa semana, irmãos, entenda, a igreja não é um espaço onde nós fazemos acepção de pessoas. A igreja é um espaço onde vivemos a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho pela qual nós abraçamos a todos aqueles que desejam viver a vida em Cristo Jesus. Não somente isso, irmãos, lembre-se, você precisa ser um pacificador. Onde quer que você esteja, leve paz. Onde quer que você esteja, leve alegria. Onde quer que você esteja, leve o amor de Cristo Jesus. Lembrando mais uma vez, de que o Senhor remiu os seus pecados. Ele é quem perdoou a sua vida. Não foi você pela sua capacidade, não foi você pela sua habilidade, pela sua competência, mas por meio do sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, que nós podemos adorar ao Senhor. Nesse momento, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos a Ti, porque a palavra de Deus nos conforta o coração mais uma vez, ao compreendermos e entendermos de que nós não podemos viver tendo a acepção de pessoas em meio à nossa comunidade. Que nós não a façamos em nosso meio, para que assim, por meio do amor em Cristo Jesus, possamos transbordar para com os nossos irmãos, amando-os, guardando-os através desse amor. Senhor, mais uma vez sejamos pacificadores. Onde quer que nós estejamos, possamos levar paz. Onde quer que nós possamos estar presentes, que as pessoas sintam a paz que vem de Deus. E que através dessa paz, as pessoas possam ser direcionadas a Ti, para a remissão de pecados e para que assim o Teu reino possa se ampliar cada dia mais. Mais uma vez, agradecendo por esse tempo, por esse momento de adoração a Ti. E é o que nós pedimos, agradecendo a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém.